glória a Deus. Estamos começando mais um Repartir nesse sábado. E nesse sábado do Repartir eu quero compartilhar com você uma palavra que é a marca de celebrar o espírito de Sião contra a escravidão do Sinai. Que você possa abrir o teu espírito para compreender essa palavra, que você possa ter, através dessa palavra, essa mudança de mentalidade para viver um espírito de celebração. Nós não precisamos esperar chegar no céu, você não precisa esperar morrer para sentir que pode celebrar. Ou, quando eu chegar lá no céu eu vou celebrar. Irmãos, a celebração começa hoje. A celebração começa aqui. Tá, Jairo, por que não começou ontem? Porque o ontem já passou. Se você celebrou e começou ontem, glória a Deus. O melhor dia era ontem. Mas se você não começou ontem, você tem o hoje para declarar e celebrar aquilo que é a marca de ser livre, a marca de um espírito livre, porque a palavra nos mostra que liberdade foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ou seja, destruindo as obras do diabo, sendo ele o Cordeiro de Deus, se entregando por nós, tendo seu sangue entregue por nós, nos libertou de todo o pecado, de toda a escravidão. E aí você pergunta, ora, mas se eu fui liberto da escravidão, por que eu ainda me sinto como escravo? Porque às vezes a tua mentalidade ainda é de escravo. A tua mentalidade ainda é de um sobrevivente, porque você ainda não compreendeu a nova, eterna e viva aliança que foi gerada e foi marcada naquilo que é o sangue de Cristo, sangue poderoso, sangue do nosso Cordeiro. Ele é o símbolo do nosso Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então que você possa ter nessa noite, nesse dia, nesse momento, uma mudança de mentalidade, para que você possa viver como alguém que é livre. Isso não é uma dúvida. Será que eu sou livre? Não, 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 não. Você é livre. Você precisa se apropriar dessa verdade e você precisa se mover nessa verdade. A palavra de Deus fala em Atos capítulo 17 que nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Então, se você está nele, se movendo, vivendo e existindo, e dele somos geração, Paulo vai dizer. E essa é a verdade, porque se dele somos geração, nós somos uma geração livre, porque Deus é um Deus de liberdade, ele é um Deus livre e nada pode escravizá-lo. Então, tudo parte de uma decisão de como você se relaciona com as verdades espirituais e nessas verdades o quanto você se relaciona a partir delas com o mundo físico. E é sobre isso que um pouquinho eu também quero falar para você, sobre essa mentalidade que gera a libertação, essa mentalidade que gera a promessa. Amém? Então eu quero ler com você. A palavra vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não nos coloquemos de novo em jugo de escravidão. Ou seja, às vezes você volta para a escravidão por decisão tua, não do Senhor. Porque da parte do Senhor tudo já foi, ele já proveu todas as coisas em Cristo Jesus, já proveu a liberdade. E nós vamos falar um pouquinho também sobre essa liberdade no Espírito e o que ela produz na nossa vida, a partir do Espírito, desse lugar que é Sião, essa alegoria, como nós vamos ler agora. Então, abre a tua Bíblia comigo, lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Gálatas 4, versículo 22. A palavra fala assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 testamentos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o Monte Sinai, na Arábia, o corresponde a Jerusalém, atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre e é mãe de todos nós. Porquanto está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e grita, tu que não tinhas dores de parto, pois a abandonada tem muito mais filhos do que aquela que tem um marido. Agora, nós, irmãos, como Isaac o foi, somos os filhos da promessa.
Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguiu o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro juntamente com o filho da mulher livre. Assim então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. E a que é livre é aquela que gera a partir de Sião. E é sobre isso que eu quero falar para você, por quê? Quando nós falamos de gerar, existe a questão do ventre, mas aqui eu quero que você preste atenção que existe um gerar que é a questão da mentalidade. A tua mente, ela é um ventre e ela vai gerando a partir daquilo que ela recebe de semente, que é a palavra da parte do Senhor. Então, quando nós lemos o versículo 22, você percebeu que fala que Abraão teve 2 filhos. Então, o problema não estava na semente. Porque a semente, tanto da que gera para a escravidão, quanto daquela que gera para a liberdade, para a promessa, as duas sementes vieram de Abraão. As duas sementes vieram daquele que teve um chamado. Agora, o que diferencia a posição ou o posicionamento de cada uma delas mediante a semente que recebeu e a alegoria daquilo que gerou? Porque das duas partiu um povo. Então, quando nós percebemos as duas alianças que são geradas a partir de uma palavra, a partir de uma semente, a primeira pergunta que eu te faço é: o que você tem gerado a partir da palavra que você recebeu da parte do Senhor? O que você tem recebido no teu ventre e como você tem gerado? Porque a palavra do Senhor é a semente. A semente era a mesma, mas a expressão dela era ou uma gerou para a escravidão, a outra gerou para a promessa, a outra gerou para a libertação, para marcar aquilo que é a marca do espírito de liberdade. Então, é sobre isso que eu quero que você pense em primeiro lugar. O meu ventre, a minha mente recebe a palavra. Eu reajo como um escravo ou eu reajo como uma pessoa que é livre. Então, em nome de Jesus, que você possa até... Quero fazer algumas comparações a respeito de mente de quem é livre e a mente de quem é escravo, certo? A mente de quem é livre. A mentalidade não define a posição, porque às vezes a pessoa ela governa com a cabeça de um escravo. E isso é triste. Às vezes Deus te deu autoridade, o Senhor te colocou numa posição de autoridade, só que você tenta governar com a mente de um escravo. E Provérbios capítulo 30 fala que quando o escravo governa, a terra treme. Ou seja, uma pessoa que tem mentalidade de escravo, numa posição de governo, ela destrói todas as coisas, ela não consegue governar. Então, por que eu estou falando disso? Para que você tenha uma mente de liberdade, uma mente de quem é livre para poder governar todas as áreas da tua vida. Então, por isso, quando nós enxergamos ali, Sara era livre e era quem receberia a promessa. Mas quando Agar gera, ela se incomoda demais. Ela não consegue manter, ela tinha a posição de quem era a mulher pelo qual viria a nascer o filho da promessa. Mas ela não conseguiria ter naquele momento ainda um posicionamento de quem de fato entendia que havia sido chamada para ser a expressão através dela de uma promessa. Por isso que a mentalidade de escravo, ela não te impede de ter uma posição. Às vezes você está numa posição de governo, você acha que governa, mas você na verdade tem a mentalidade de escravo. Mas agora a reação diante das situações, aquilo que a mentalidade de escravidão sempre vai te subjugar, mas a mentalidade livre vai te dar um posicionamento. De novo, a mentalidade não define a posição, porque às vezes tem gente com mente de escravo em posições de autoridade e isso destrói as situações. Mas a mentalidade define o posicionamento, a reação que você vai ter mediante toda e qualquer situação. Outra coisa, o escravo cumpre o dever esperando receber o direito. Ele revoga o direito. Ou seja, Agar cumpriu o dever, se deitou com Abraão, mas depois queria revogar o direito de ter tido um filho de Abraão. E isso, essa marca de quem cumpre um dever para requerer um direito, é a marca de escravidão. É a marca de quem faz... A carne busca isso. Por isso que a carne persegue o espírito, porque a carne quer cumprir um dever, a religião quer cumprir um dever, aquilo que é a marca do Sinai. Eu vou cumprir todos os rituais para exigir um direito de Deus. Quando na verdade aquele que é livre, ele não faz o dever para requerer e revogar um direito.
ele assume a responsabilidade para desfrutar do direito. A ação pode até ser parecida, mas o relacionamento, a intenção é diferente. Então o escravo cumpre o direito, cumpre o dever para poder revogar um direito. Mas o livre, ele faz o quê? Ele assume a responsabilidade para depois desfrutar do direito. E a terceira marca que eu quero falar para você de uma mentalidade livre é que o escravo não consegue manter a sua autenticidade, mas o livre sim. Você consegue manter a tua autenticidade, você não sujeita quem você é, aquilo que o Senhor fez de você para poder se encaixar. Mas a grande marca da liberdade é essa pluralidade que nos faz expressar Deus na sua multiforme graça e sabedoria. Então assim, que você hoje possa entender, o que eu tenho recebido do Senhor eu tenho gerado para a escravidão, eu tenho tentado gerar na carne, na força do meu braço, ou aquilo que eu recebo do Senhor, eu tento gerar naquilo que é a realidade do Espírito, como filho que sou, gerado pelo Senhor, a partir de uma palavra, a partir do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você possa ter, em primeiro lugar, essa perspectiva. Minha mentalidade, de escravo ou de livre, porque a semente vai vir no ventre, e eu vou gerar ou para a promessa ou para a escravidão, ou eu vou gerar no Espírito, ou eu vou gerar na carne, certo? Porque qual que é o problema de você gerar na carne? A Bíblia vai dizer que Jesus disse que aquilo que é gerado da carne, para nada se aproveita. Ah, mas o filho que eu tive, eu gerei na carne, mas que você possa conduzi-lo e adotá-lo no teu espírito. Porque se for só da carne, seja o teu filho carnal, seja o teu filho gerado do teu ventre mesmo físico, seja qualquer coisa que você gera, seja um projeto, seja uma empresa, não importa. Se você gerar na carne, da carne nada se aproveita. Por isso que nós devemos gerar do Espírito, porque o Espírito é vida. Então, o que nos faz ser livre é porque ninguém consegue pegar o Espírito, parar o Espírito, o mover do Espírito. Então, quando você gera na carne, o inimigo consegue te paralisar, o inimigo consegue te identificar, o inimigo consegue te mapear. Mas quando você gera no Espírito, o inimigo não consegue pegar, porque o inimigo não tem autoridade para paralisar aqueles que estão se movendo no Espírito. Por isso que a Bíblia diz que a igreja não seria parada pelas portas do inferno, porque a igreja se move no Espírito, ou deveria se mover no Espírito. A igreja verdadeira do Senhor sempre vai se mover no Espírito. Então, que em nome de Jesus você possa ter essa marca, porque a primeira marca, né, daquela que gera na carne, gera sempre para servidão, mas o que gera na promessa gera para celebração. Por isso que a marca do Sinai era uma marca de terror, de medo, de escravidão. Por isso, tanto que as pessoas não conseguiam nem se relacionar com Deus, elas pediam: Moisés, sobe no nosso lugar. Nós vamos ler daqui a pouco esse texto, mas a Bíblia vai dizer que nós não estamos no Sinai, nós estamos em Sião. Por isso que eu quero ler com você João capítulo 3, versículo de 6 a 8, que fala: se livrar da escravidão, só existe um jeito: nascer de novo. Aquilo que se você tem gerado da escravidão, nascida pela escravidão, ou buscado ser aquilo que é a marca da escravidão, você precisa nascer de novo. Por isso que conversão é realmente um processo de metanoia. Essa não é somente uma mudança da forma de pensar, mas é a mudança da natureza da onde surgem os teus pensamentos. Às vezes as pessoas se convertem e falam assim: eu me converti e converter a mudança de mente, então antes eu pensava isso, agora eu penso isso. Só que corre o risco, deixa eu te falar, meu irmão, corre o risco que às vezes, por conta do convívio religioso, do ambiente religioso, você não mudou a tua natureza da maneira de pensar. Você mudou, na verdade, alguns pensamentos justamente porque agora você, na verdade, nem se converteu. Às vezes você foi só adestrado dentro de um padrão religioso, dentro de um ambiente religioso, e a tua mentalidade não mudou. Você se força a ter outra conduta de pensamentos, só que ainda você é um escravo. Agora, quando você nasce de novo, você tem a mudança da natureza, da onde vem e provém os teus pensamentos. Por isso que nós temos agora a mente de Cristo, a natureza dos nossos pensamentos, Cristo. Por isso que Pedro vai dizer que nós temos a natureza divina de Cristo. E ela nos envolve de tal maneira que nós pensamos como livre, nós sentimos como livre, nós agimos como pessoas livres. E não mais escravas da sujeira do pecado do mundo. Então eu quero ler com você o que eu falei, João capítulo 3, versículos de 6 a 8. Se você puder, abre a tua Bíblia, é um texto de uma conversa muito famosa. João 3 é o discurso, é a conversa de Jesus com Nicodemos, e João 3, 6
Jesus ele fala assim, ó, João 3,6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, você ouve o som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Sabe por quê? Porque ninguém consegue pegar. Ninguém consegue parar, ninguém consegue mapear, ninguém consegue deter aqueles que estão se movendo no Espírito e aqueles que nasceram de novo. Então, em nome de Jesus, que hoje você seja a mentalidade do livre, porque o livre celebra, porque o livre não é parado por nada. Ah, mas aconteceu uma situação aqui, deixa eu te falar, ela só pode ter o poder de tocar no teu corpo ou na tua alma, mas ela não pode tocar no teu espírito. Mas eu estou passando uma situação difícil que você não sabe. Deixa eu te falar uma coisa, não importa a situação difícil, nós caminhamos em soberania de liberdade. E eu quero declarar sobre a tua vida algumas verdades daquele que vive a celebração de Sião. Aqueles que têm dentro de si a promessa, o Cristo vivo e geram a partir disso. Aqueles que têm uma mentalidade de livre, eles têm o resultado de quem é livre. Então, quando nós entendemos isso, eu quero declarar algumas marcas que se fala na palavra sobre Sião, que é aquilo que você pode gerar a partir do teu espírito. Na verdade, é gerado a partir do teu espírito. Algumas coisas, a palavra vai dizer em Salmos que Sião é formosa e é a alegria de toda a terra. Ou seja, aonde está a alegria? No meu espírito. Mas situações difíceis. Eu estou alegre no meu espírito. Alegrai-vos. Uma época eu trabalhava num local e eu falava direto para as pessoas, alegrai-vos. Eu chegava para trabalhar, eu falava, alegrai-vos. E eu ficava falando para mim mesmo, várias situações eu falava, alegrai-vos. E eu digo mais uma vez, alegrai-vos, igual Paulo diz em Filipenses. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria é a marca de quem é livre. Escravo não pode ter alegria. Escravo depende sempre de um prazer, de um direito para poder se sentir um pouco feliz. Mas quem é livre vive num estado permanente de alegria. Quer dizer que eu não posso ficar triste? Você pode ter momentos tristes, mas a alegria do teu interior ela é contínua e ela supera todas as coisas. Sião é a habitação, ou seja, aqueles que têm liberdade celebram porque são a habitação do Senhor, entenderam que são a habitação. Terceira marca, ele tem uma firmeza e uma confiança inabalável. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Tudo externo pode se abalar, o mundo vai se abalar, as coisas vão se abalar, mas aqueles que têm Sião no seu espírito, a celebração de Sião, que são filhos da promessa, são um povo livre, eles não se abalam por nada. Céus e terra podem passar, mas a palavra não passa e ela está no nosso espírito e o Senhor faz de nós habitação, faz de nós confiança inabalável. E terceiro e último, abençoados são os que são de Sião, porque desde Sião o Senhor nos abençoa, desde o nosso espírito, Ele coloca a bênção no nosso espírito e nós transbordamos disso e nós conseguimos expressar no mundo físico. E para terminar, eu quero ler o texto com você, que você não está no Sinai, você não está na escravidão, você não é Agar que gera para a escravidão. É o texto que está lá em Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler com você. Hebreus, capítulo 12, que fala assim: porque não chegaste a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade. Hebreus 12, 18. E ao som de uma trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes ordenava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou transpassado, ou um dardo. Esse é o relacionamento na aliança do Sinai. Esse é um relacionamento na aliança da escravidão. Não tem relacionamento, não consegue ter relacionamento. É sempre no temor e no pavor. Versículo 21. É tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse, tenho pavor e tremor. Mas chegaste ao monte Sião. Ou seja, você não está no Sinai, onde o cenário era de escravidão, o cenário era de pavor, o cenário era de medo, era impossível um relacionamento. Mas chegaste ao monte Sião. É a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a assembleia geral dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de
Abel. Eu quero dizer para você, você está chegando em Sião, aonde vamos nos encontrar com a Igreja Viva do Senhor, a Jerusalém Celestial, aonde você vai se encontrar com Deus, o juiz de toda a terra, e aonde você vai se encontrar com o Cristo vivo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse que pelo seu sangue nos libertou e nos colocou nessa dimensão de Sião. Então, celebra, ó estéreo. Ou seja, você podia ser estéril quando estava no pecado, você não gerava nada quando estava no pecado, e o que você gerava? Gerava para a morte. Mas agora, por causa do sangue do Cordeiro, você agora tem liberdade, uma nova mentalidade para gerar pela promessa. Gere os teus projetos, gere aquilo que são os teus sonhos, gere o teu chamado todos os dias, coisas para o teu chamado, gere frutos na realidade de quem é livre na promessa do Senhor. Deus abençoe demais a tua vida, que você tenha essa mudança de mentalidade, que você desperte hoje para viver como livre, que você saiba que você não está chegando no Sinai, lugar de escravidão, figura de Agar, mas você está chegando em Sião. Deus abençoe demais a tua vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, clamamos a Ti, Pai. Buscamos tocar a Sua pessoa, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou do jugo da escravidão e não estamos debaixo da lei. Ó Senhor Jesus, muito obrigado porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor Jesus, nessa reação, Pai, contra toda a contaminação dessa terra, querendo nos envolver. Ó Senhor Jesus, ela não tem mais poder de nos envolver, Pai. Muito obrigado que é o Senhor que nos governa, é o Senhor que reina, é o Senhor que faz todas as coisas, Senhor, agradáveis e adequadas, Senhor, para que nós venhamos viver diante de Ti, dessas autoridades, Senhor, que o Senhor tem sobre as nossas vidas, o reinar é do Senhor, o reagir, o Espírito do Senhor no nosso espírito mesclado. Ó Deus querido, nós te louvamos, engrandecemos a sua pessoa, agarramos, Senhor, a chance que o Senhor nos deu, Pai. O Senhor nos arraigou, o Senhor nos tornou, Pai, uma oliveira brava. O Senhor nos enxertou através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Ó Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Tomamos a pessoa do Senhor como única dentro de nós, para que tenhamos paz nesse mundo, diante de todas as aflições, Senhor, que não venhamos fugir da terra onde fomos gerados, Pai, para que nós venhamos assim, Pai, ter uma resposta de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, para que esse mundo saiba que Tu és, Senhor, que todas as Suas promessas, por mais que cada um queira invalidar com atitudes, reações inadequadas, o Senhor nos chama a atenção, nos dando a disciplina e a palavra do Senhor nos dirige. Ó Senhor Jesus, clamamos, Senhor, para as pessoas que não veio ainda este evangelho, Pai, que elas possam enxergar, ouvir o Senhor. Senhor Jesus, que elas saiam de lugares de dores, Pai. Ó Senhor Jesus, nós fomos gerados, Pai, para servir, Pai, não estamos mais debaixo do jugo de escravidão. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado que temos referência na nossa vida. Ó Senhor Jesus, todos aqueles que buscam não prazeres próprios, mas aquilo que está conectado com a tua vontade diante do teu altar. Eu coloco todas essas coisas que não posso resolver. Senhor Jesus, muito obrigado. É o Senhor que trabalha dentro do nosso ser, transformando o nosso coração, para que ele seja aberto, todas as áreas do nosso coração em pensamentos, que nós possamos gerar coisas que agradam ao Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, que nós possamos ter atitudes que levam para o alto todas as situações que nós não possamos resolver. Senhor Jesus, obrigado por fazer morada em mim. Senhor Jesus, porque aquele que anda com o Senhor é um só com o Senhor. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que contempla, Pai, e reflete o Senhor. Aleluia. Que nós possamos a cada dia andar com filhos maduros, a continuidade da tua palavra até os dias de hoje. Nós te louvamos, Pai. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos, nossos pastores e pastores em cada localidade, pela vida de todos os santos, Pai. Senhor Jesus, avança, Pai, sobre a vida de cada família, Pai, de cada criança, cada adolescente, cada adulto, cada idoso, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, aquilo que nós não podemos resolver. Toma essa pátria, essa nação, Pai, para que ouça as tuas palavras. Ó Senhor Jesus, o Senhor chama o povo para ouvir
ouvir, o Senhor nos voltou em espírito para andarmos contigo, em espírito e realidade, Pai. Muito obrigado, porque as suas palavras é o que nos nutre, é o que nos faz crescer. Sai-nos, Pai, de uma pessoa tão, Senhor, insensível, Pai, insensata. Ó, Senhor, com inconstância, mas andamos, clamamos a Ti, Pai, ainda que tão frágeis, Pai, no corpo, mas firmes e fortes no Espírito. Clamamos ao Senhor e tudo aquilo que nós não possamos resolver, nós colocamos na cruz, porque você tem solução para tudo. Em Ti está o sim, o amém. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Te agradecemos pela vida dos nossos pastores, para nossas pastoras. Toma na tua casa, nas tuas mãos, Senhor. Toma essa casa, consagra, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, nas tuas mãos. Obrigado, Pai. Ó Senhor Jesus, o filho da serva será como o filho da livre. Ó Senhor Jesus, o Senhor lançou palavras, Senhor Jesus, nós estamos aqui por causa dessas palavras, elas são realidade, paz e vida para aquele que recebe no Espírito, Pai, lançando tudo para fora, Pai, tudo que é carnal, lançando de dentro de nós. Obrigado, Pai, porque nessa luta da carne contra o Espírito vence naquele que compreende e entende que quando nós avançamos, Satanás tem que sair, Pai, pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelos todos os tremores nessa terra que tem acontecido, muitas vezes de violência, permitido pelo Senhor, para que nós possamos, em espírito, ter unicamente dependente de Ti. Ó Senhor Jesus, abrange a cada vida, Pai. Ó Senhor Jesus, se derrama nas vidas que precisam de Ti, daqueles que estão adoecidos, Pai, possam se levantar. Senhor Jesus, encontrar força no Espírito, ainda que o corpo esteja frágil, mas que possa responder no Espírito que nada para Ti é impossível. Ninguém para o Senhor é impossível, Pai, porque o Senhor criou todas as coisas para Ti. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor tudo em todos, Pai. O Senhor também chamou tanto aqueles que estão na escravidão e aqueles que estão na liberdade, Senhor. Liberdade de servir o Senhor, ser um com o Senhor. Ó, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um. Abençoa a vida dos missionários, avança sobre eles, avança sobre os pastores, avança sobre todos aqueles que elaboram a Tua palavra, Pai, que nós nos deleitamos de ouvir as palavras, Pai. Ó, Senhor Jesus, estamos aqui por causa da Tua palavra. É o poder da Tua palavra, é o poder da majestade da Sua pessoa que nós exaltamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos ter paz nesse mundo. Nós sabemos que nós passamos por aflições, Senhor, mas nós temos a paz, temos o Senhor dentro de nós, infundido, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Te amamos, Pai. Aleluia. Amém. Adonai ho'i lo echsar, Adonai ho'i lo echsar, binot desheyar bitzeni, Adonai ho'i lo echsar, al mei menuchot ינהלני נפשי ישובר ינחני במעגל סדק ינחני במעגל סדק למען שמו ינחני במעגל סדק ינחני במעגל סדק למען שמו למען שמו נפשי ישובר אדוני הוי לא יחסר אדוני הוי לא יחסר בינו דשייר ביצני אדוני הוי לא יחסר
ישובה יכיני במגיל סדר יכיני במגיל סדר למען שמו יכיני במגיל סדר יכיני במגיל סדר למען שמו למען שמו נפשי ישובה אדוני הוי לא אחסר אדוני הוי לא אחסר Uma vez são teus tabernáculos, Senhor. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Os cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que te confia. 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 De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu
és o mais formoso dos filhos dos homens. Em teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, e cinge tua glória e majestade e para sempre. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vossas súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o e para sempre. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o e para sempre. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste, e tu me saraste. Fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, a seu santo nome. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, e seu santo nome. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Porque no passado momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Porque no passado momento a sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã, alegria vem pela manhã. Oh! Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei.